O sexto episódio de WandaVision acabou de ser lançado, o tão aguardado episódio do Halloween, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse episódio aqui. E aconteceram algumas coisas bem sinistras. Mas enfim, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar ali embaixo o seu joinha, caso você goste aqui, do conteúdo. Se você gostar do conteúdo também, já aproveita para se inscrever e deixa ali seu comentário sobre o que você achou do episódio 6 de WandaVision. Mas, sem mais delongas, vamos falar desse episódio. Mais uma vez, naquela questão da estética da série, agora nós pulamos para os anos 90. É legal de ver como várias coisas mesmo dos anos 90 foram colocadas aqui. Então tem aquela abertura, que é aquela pegada meio radical dos anos 90. Tem algumas questões de edição que lembram bastante séries como Malcolm in the Middle e outras do tipo. Tem a questão da utilização de flashbacks, conversa com a câmera. Tudo aqui de elementos muito utilizados nos anos 90 estão colocados na série de um jeito, mais uma vez, muito bem feito. Então a gente tem aqui basicamente uma sitcom dos anos 90 com essa pegada mais familiar. É claro que todos os episódios estavam abordando isso, Mas antes nós tínhamos o Visão e a Wanda ali como protagonistas. Agora nós temos os dois filhos, O Billy e o Tommy. E também nós temos o personagem que é cunhado de um e irmão da outra, que é o Pietro, que está ali meio que para fazer as intrigas familiares, assim como numa sitcom. E é legal que o próprio Pietro, ele percebe que ele foi escalado para aquele papel para fazer justamente isso. Ele fala isso com todas as falas, que ele tá ali para ser o cunhado chato, para ser o irmão irritante, para causar algumas coisas, para fazer a história se movimentar. Então ele sabe que ele tá ali na história por causa disso. Além disso, ele sabe que a última memória que ele tem é de quando ele foi baleado e morto, mas de alguma forma a Wanda o chamou e ele sentiu que ele precisava estar ali por ela. Então foi por isso que ele apareceu. Agora, como isso aconteceu, a gente ainda não sabe. É interessante também, falando aqui um pouquinho do Pietro, que em determinado momento do episódio, a Wanda vê ele morto, com os tiros no peito e tudo mais, e ela fica bem assustada com isso. Assim como lá no episódio 4, ela havia visto o Visão também morto. Só que no episódio 5, a gente descobre que o corpo do Visão realmente foi resgatado por ela e tá ali de alguma forma. Então faz sentido ela ver o Visão morto. Agora, a questão do Pietro morto é meio esquisito, porque ela vê o Pietro do Evan Peters e não o Pietro do Aaron Paul. Então, será que ela resgatou também o corpo dele? Será que ela summonou ele de outra realidade? Será que é alguém que estava ali em Westview e sofreu uma lavagem cerebral para interpretar o Pietro? Ou também, claro, tem sempre aquela teoria do Mephisto. Inclusive, essa teoria do Mephisto, quem está acreditando nisso deve ter ficado meio atiçado nesse episódio, porque em dois momentos, assim, o Pietro faz assim alguns trocadilhos que envolvem tanto a palavra Hell, que seria inferno, quanto também a palavra Hellspawn, que seria crias infernais. Esses trocadilhos fazem um pouco mais de sentido em inglês, mas eles estão colocados ali no episódio, e para quem acredita que de alguma forma ele seja o Mephisto, tenho certeza que essas falas deram aí alguma pesada a mais nessa teoria. Além disso, essa parte do Pietro também é legal porque ele e a Wanda meio que ficam num jogo ali durante o episódio de a Wanda tentar descobrir se o Pietro é mesmo o Pietro. Então ela fica falando algumas coisas para ele, perguntando algumas coisas, jogando assim umas indiretas para ele responder e ela ir batendo as histórias dos dois. Em determinado momento do episódio ela ainda fala que não era bem assim, que ela lembrava de determinado ponto do passado deles, e o Pietro responde que a memória dela deve estar meio turva, porque provavelmente ela está suprimindo muitos traumas. Então, como a gente já falou aqui no canal diversas vezes, essa questão dos traumas está sendo muito abordada na série, inclusive dentro ali das próprias falas da série, isso também está sendo utilizado. Como eu disse, esse aqui é o episódio do Halloween, então nós temos aqui a questão das fantasias dos personagens. Cada um usa aqui um visual muito fiel aos quadrinhos de suas vestimentas. Então tem o Visão com aquela fantasia ridícula, tem a Feiticeira Escarlate também com aquela fantasia nada a ver, tem o Celery, tem o Icano, tem o próprio Mercúrio e por aí vai. As fantasias ficaram bem
legais, mas ao mesmo tempo bem ridículas, mas se encaixaram perfeitamente ali no contexto do episódio. Outra coisa também, já que esse episódio é de Halloween, geralmente em Halloween as crianças lá nos Estados Unidos saem para fazer gostosuras ou travessuras. Então, nesse episódio aparecem crianças, e é interessante notar que essas crianças só aparecem depois que o Visão questiona a Wanda no episódio anterior sobre onde estão as crianças de Westview. Falando em crianças, o próprio Billy e o Tommy também têm um desenvolvimento bem maior nesse episódio. Eles param de depender um pouco da Wanda como personagens e começam ali a ter suas próprias falas, suas próprias ideias. Tá ficando bem legal aqui o que está sendo feito com os gêmeos. E eu realmente quero ver onde isso vai desembocar. Será que tem de fato a ver com o Mephisto? Porque a Wanda parece que não controla eles. Mas, ao mesmo tempo, será que é algo que só vai terminar dentro dessa realidade? Ou vai ser continuado ali dentro do MCU? Então, eu realmente quero saber o que vai acontecer com esses dois personagens. E por falar em saber o que vai acontecer com um determinado personagem, também quero saber qual será o fim ou começo no MCU, né, talvez, da Agnes, porque aqui nesse episódio nós temos uma cena bem esquisita envolvendo ela. Acho que foi a cena que a gente estava mais esperando para ver, devido a uma cena que tinha lá no trailer inicial da série, que é em determinado momento quando o Visão está explorando a periferia ali de Westview, onde inclusive ele descobre que a simulação ali da Wanda, ela vai meio que falhando conforme ele vai se afastando ali do centro onde eles vivem. A simulação vai falhando, as pessoas estão completamente bugadas, elas estão ali travadas, elas estão chorando, mas sem conseguirem se mexer. Então, isso aqui é muito bizarro. O Visão vai explorar os limites ali da cidade, e lá na Avenida Ellis, que em outro momento do episódio a Wanda tinha falado que os gêmeos não poderiam passar daquela rua, ali nessa avenida ele encontra a Agnes dentro do seu carro também travada. Por que será que ela foi tão longe ali dentro dos limites de Westview? Ela disse que se perdeu, mas o Visão já fala, mas você morou aqui a sua vida inteira, então como é que você se perdeu? Será que ela estava tentando fugir dali? Será que ela estava tentando contatar alguém de fora? Será que ela estava fazendo o quê? Não dá para saber, mas a cena ali é bem bizarra, porque como eu disse, nós já havíamos visto no trailer que em determinado momento ela meio que volta à realidade e ela fica falando que o Visão tá morto, depois ela começa a dar risada. Então é uma cena bem sinistra, mas que me deixou encucado aqui para saber por que ela estava ali. Será que ela estava tentando fugir de alguma forma? Será que ela já tinha recobrado a consciência? Não dá para saber ainda, mas a curiosidade tá grande. E nessa exploração toda do Visão, ele acaba chegando ao limite do Rex, ele atravessa o limite, e aqui também tem outra cena bem forte, porque ele começa a ser desintegrado, ao mesmo tempo que ele vai se arrastando no chão, falando que as pessoas ali dentro precisam de ajuda, tá ali fora o pessoal da espada, né? Ele vai se desintegrando. Então essa é uma cena bem forte, bem importante do episódio, porque ela nos leva à principal mudança aqui na história dentro desse episódio, que é do Rex crescendo. Então os limites ali do Rex começam a crescer, porque a Wanda percebe que o Visão está morrendo, né? Devido à habilidade do Billy ali de ser mais empata e tudo mais. Então ela percebe que o Visão está morrendo e para salvar ele, ela cresce o Rex. E ela vai engolindo muita coisa ali em volta. E é legal também que tudo que vai sendo engolido automaticamente já vai sendo colocado ali dentro da realidade de Westview. A Darcy, inclusive, vai parar dentro do Rex. A gente vai ter que ver como isso vai se desenrolar nos próximos episódios. E diversas pessoas ali da espada e tudo mais também são jogadas lá para dentro. Fora isso, ainda na questão do Rex, nós percebemos nesse episódio que essa barreira está causando efeitos sobre quem está ali dentro. A própria Monica Rambeau, ela sofreu esses efeitos. Ela diz que não está com medo, mas isso aí pode ter algumas consequências no futuro. A Mônica, inclusive, não tem tanto destaque assim nesse episódio, mas a gente percebe que ela e o Jimmy Woo, eles estão tentando trabalhar junto com a Wanda, estão tentando ajudar ela, enquanto o resto da espada quer apenas eliminá-la. A Monica Rambeau, ela está de fato tentando ajudar o pessoal ali de dentro, né? Mas principalmente a Wanda, que ela vê como uma vítima e não como uma vilã, e ela diz que ela tem alguém que vai ajudar ela a entrar. Esse alguém provavelmente vai aparecer no próximo episódio, a gente ainda não sabe quem é,
mas lá no episódio anterior nós tivemos uma dica ali que seria uma engenheira ou engenheiro aeroespacial. Outra coisa que vale destacar aqui nesse episódio é que a Wanda, em determinado momento onde ela está meio que se abrindo com o Pietro, ela fala que ela realmente não sabe como tudo aquilo começou. Ela fala que estava ali com uma solidão imensa, com um sentimento ali horroroso de tudo que aconteceu com ela, né, e tudo mais, os traumas dela, e ela não sabe como isso evoluiu até essa realidade de Westview. Então, será que ela enlouqueceu? Será que ela aprendeu habilidades novas e não está se lembrando? Será que teve algum pacto de fato com o Mephisto? A gente vai precisar descobrir nos próximos episódios. E só para não deixar passar batido, nesse episódio a gente tem um comercial do Yo Magic, que é um iogurte para sobreviventes, como diz o slogan, e é com certeza um dos comerciais mais bizarros aqui dessa série. Então, o menininho lá, ele tá tentando comer o iogurte, só que ele não consegue abrir e ele definha até a morte, cara. Isso aqui foi muito pesado. É feito ali com stop motion, com massinha, né? Mas é muito sinistro. E eu realmente não sei se eu peguei ali todos os significados. Não sei se tem a ver com o fato do Visão e do Pietro estarem mortos, ou se tem a ver com as pessoas de Westview estarem definhando ali dentro. Não sei, mas sei que foi bizarro. Esse episódio não foi um dos meus preferidos até agora, embora a estética do Halloween tenha sido bem legal. Nós tivemos, assim, alguns avanços legais com os personagens, mas com a trama em si, com a história da série, nós não tivemos tantas evoluções. É claro que esse aqui parece que é um episódio de ligação, né, entre a primeira parte da temporada e a segunda parte. Acho que agora, com a chegada da pessoa que a Mônica chamou, nós vamos ter algumas reviravoltas dali pra frente, mas para ter certeza disso a gente tem que esperar para ver. Eu quero saber o que você achou desse episódio 6 e o que você tá esperando desse finalzinho agora de temporada, e eu vou adorar receber seus comentários ali embaixo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça do seu joinha, não se esqueça de se inscrever, e eu acho que é isso, minha gente. Esse aqui foi mais um Soco Foguete, vou ficando por aqui e até a próxima!